bora startarem a nossa entrevista com gameplay aqui no nosso canal da Twitch. Lembrando que o Sistema Sagres de Comunicação é o primeiro veículo a estar na plataforma de stream, a Twitch, com diversas entrevistas, com gameplays e muito mais. Então vocês fiquem atentos que muitas coisas boas virão aqui na plataforma para ficar aí pertinho de você. Bom, hoje o entrevistado de hoje, gente, olha, eu confesso que é uma responsabilidade muito grande estar entrevistando ele, o Charlie Pereira, que ele é produtor, é comentarista, é chefe de redação, atuou muitos anos aí no esporte daqui de Goiás. E claro, né, eu imagino que vocês conheçam a Rádio 730 e ele praticamente, né, Charlie, fundou, né, essa rádio aí aqui no estado de Goiás, transformando essa referência no universo futebolístico aqui no nosso estado. Seja bem-vindo, Charlie, é um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Ananda, um abraço para você, um abraço para esse universo diferente, esse universo inovador, né, que está aí no nosso dia a dia, que são os gamers, né, que são os youtubers, né, e etc, né. Confesso que sei pouco, mas a vontade de saber mais, ela é grande, e você é a nossa professora aqui dentro do Sistema Sagres de Comunicação. Bom, Charlie, então bora lá. Gente, o Charlie que escolheu o jogo, né, Charlie? É o Pac-Man. Você já tem uma familiaridade com o Pac-Man, já? Não tem, Charlie? É assim, eu pedi 3 jogos, né? O Pac-Man, o River Raid e o Enduro, que são jogos da época do Atari, que foi o último contato que eu tive com o videogame, né? Depois veio o quê? Master System, Nintendo, Mega Drive, né? Hoje Xbox, né? etc. São vários as atualizações, os jogos, né? Mas eu confesso que eu sou mais antigo. Eu não consegui me atualizar dentro do jogo, dos jogos, assim, dos games, né? Que pese meu filho gosta bastante, o Dudu, né? Ele é bem atualizado, Minecraft, tem isso, não tem? Tem demais. Nossa, a criançada gosta muito de Minecraft, Charlie. E o bom é que o Pac-Man, né, a gente conseguiu aí trazer do Atari para o universo digital, para o computador, e hoje o Charlie vai jogar então um Pac-Man e a gente vai conhecer um pouco da história do trabalho dele, né, que é de suma importância aqui no estado de Goiás, ainda mais no universo do futebol. E também a gente já vai pegar aí umas dicas aí da Copa, né, gente? Afinal, já rolando, né? Já tá rolando a Copa, né? A bola tá solta. Mas, Charlie, conta aí pra gente, né, pro pessoal de casa, pra quem acompanha, pra conhecer um pouquinho do seu trabalho. Como assim que você desejou, sonhou em trabalhar com o esporte, com o futebol? Foi algo desde criança já? Desde pequeno eu fui, digamos, sugado para esse universo, né? Por conta do meu pai, ele sempre trabalhou nesse meio esportivo e eu me apaixonei, gostava de futebol, então meio que eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Desde pequeno eu já frequentava os estádios e procurava estar nos jogos e tá... Olha lá, me comeram. Né? A Pac-Man... Pronto, agora vai dar certo. Põe lá você conseguiu. Então, desde pequeno eu já fui inserido já nesse meio, já convivia com o esporte, frequentando o estádio, vendo jogos, né? E participando de transmissões esportivas, porque meu pai trabalhava, né, como operador, né, de estádio, então a gente sempre já tinha esse contato. Então essas pessoas que hoje militam dentro do esporte, mas digamos com uma bagagem maior, vamos pegar aqui Edson Rodrigues, Evandro Gomes, né, todas essas pessoas elas fizeram parte já da minha infância, né? Então já desde pequeno eu já comecei a aprender com ele, né? Trabalhar em rádio eu comecei com 15 anos, né, através de um projeto que chamava ProJovem, né? Como se fosse hoje esses jovens inseridos no mercado de trabalho através da aprendizagem, né? Hoje nós temos aí, né, o jovem aprendiz, né? Então eu fui um jovem aprendiz lá atrás, né? E fui inserido a partir dos 15 anos, né? Recebia lá meio salário mínimo para trabalhar, mas achava o máximo, porque era jovem, já tinha um dinheirinho e estava fazendo o que eu gosto, que é o futebol, né? Transmitindo jogos, assim, estando nos estádios, na redação, acompanhando uma outra cobertura, aprendendo,
né? Então, desde então, eu já comecei a vivenciar esse meio, e aí quando completei 18 anos, né, já comecei a trabalhar já de forma com maior responsabilidade, com mais profissionalismo, podemos dizer assim, né, com já sendo mais cobrado, sendo mais exigido e podendo, né, colocar em prática o que eu aprendi, né, ao longo do tempo. No início o pessoal gostava muito, que eu tinha uma boa memória e tal, então eu sabia tudo. Ah, quem é esse jogador? Ah, esse jogador jogou em tal time, tem tantos anos, nasceu em tal lugar. Eu costumava ler bastante revistas e jornais, então, e acabava desenvolvendo uma boa memória a respeito desses fatos esportivos, jogadores e jogos e finais, né? E depois fui só me acostumando, me adaptando à rotina, que era a rotina de trabalhar no dia a dia do rádio esportivo, que é uma rotina, olha, bastante pesada. O esporte, né, Charlie? Cobrir o esporte é bastante trabalhoso? Ah, porque você tem, a gente vê, Ananda, assim, eu falo e eu não vou falar e jogar, tá? É normal, quando eu estiver falando, você vai estar jogando e eu vou estar sendo comido pelos fantasminhas aí. Que parece o fantasminha da Copa, né? Parece, nossa! O mascote da Copa, mascote né? da Copa. Que é uma gracinha, né? Que o povo fica pondo coração na toalha. Cobrir esporte é difícil. É difícil porque, principalmente futebol, porque você tem futebol final de semana, dias à noite, então tudo isso acaba gerando uma carga de trabalho muito grande, você acaba, infelizmente, tendo que sacrificar muita coisa. Às vezes, a galera está no churrasco no dia de domingo e você está trabalhando. Né? Os jogos acontecem nos finais de semana, né? Então você tem que estar trabalhando e isso, sem dúvida nenhuma, você abre mão de muita coisa, né? Para poder estar vivenciando esse tipo de cobertura, né? Então o esporte, ele acaba te sacrificando nesse sentido. Você vê aquela coisa de trabalhar por amor também, né, Charlie? Sim. Você vai pegando gosto, você vai gostando de estar trabalhando com esporte, com os jogos. Então, assim, você gosta de futebol e você tem a oportunidade de trabalhar com futebol, poxa, isso é formidável. Então, eu tive a sorte aí de estar num ambiente onde eu tive essa oportunidade, essa felicidade de vivenciar grandes momentos do esporte trabalhando. E aí você fala de campeonato goiano, de campeonato brasileiro, de campeonato internacional, de Copa do Mundo, tudo isso é vivenciar, tudo isso tem a sua importância. Ah, mas a Copa do Mundo que é bom. Não, tem... Você consegue produzir emoção, vivenciar muitas emoções dentro do nosso cenário mesmo, do nosso cenário estadual, né? Quantos e quantos jogos a gente já fez do Atlético, do Goiás, do Vila, onde a gente trabalhou com a emoção, né? A gente vivenciou emoções e conseguiu compartilhar essa emoção com o ouvinte, com o telespectador, né? Hoje com o internauta, através de texto, através do nosso trabalho online. Então isso mexe com a gente também, né? O esporte provoca emoções e é impossível você ficar inerte a essas emoções trabalhando com o esporte, né? Por mais que você consiga em muitos momentos separar o profissional da emoção, mas é difícil você ficar inerte vendo uma criança se emocionar com o futebol, um adulto se emocionar com o futebol. É impossível você também não vivenciar tudo isso. A gente vê isso agora na Copa, né? Todo mundo já é emocionado. Eu fiquei bastante emocionado com a imagem de uma mulher iraniana chorando num jogo do Irã, que acabou perdendo por 6-2 para a Inglaterra, né? E ela podendo estar no estádio, coisa que mulheres não podem no país, né? Elas não podem frequentar o estádio de futebol, que é um absurdo. Estamos falando de 2022, né? Sim. E uma pessoa não pode estar dentro de um estádio por ser, né, do sexo feminino. É um absurdo,
né? E ela ali no estádio, vivenciando um jogo no Catar de Copa do Mundo, o choro dela me comoveu, sabe? O choro dela. Teve 3 coisas nessa Copa e que me comoveram mais até do que os jogos, que foram, né, o fato dessa mulher, dessa iraniana. Tive também o momento em que eu vi algumas crianças numa escola, eles estavam assistindo um telão, um jogo, em que o Lewandowski, jogador da Polônia, ele foi bater um pênalti no show a goleiro, né? E as crianças estavam ali nervosas mesmo, ansiosas, torcendo pro goleiro mexicano, e ele pega. E quando ele pega o pênalti, nossa, é uma explosão de emoção, assim, sabe? Acho que o jogador de futebol, um time de futebol, uma seleção, ela tem que ter muita dimensão do que ela representa para um país, para uma geração, para criança, sabe? Representa bastante. E teve um jogador, o Grealish, né, que é um jogador inglês, que ele fez uma visita a uma escola antes da Copa, e nessa escola, Ananda, ele conheceu uma criança que tinha uma certa grau de paralisia, e aí o garoto pediu para ele fazer uma comemoração, mexeu com os braços assim, e o Grealish fez um dos gols na vitória sobre o Irã e lembrou da comemoração e fez todo o movimento que o garoto tinha pedido. Achei isso, sabe, fantástico, assim. Isso pro garoto é algo tão simples pro Grealish, que já comemorou Mas é algo tão grande, né? Tantos gols, e vai comemorar tantos gols na carreira, né? Mas pro garotinho, poxa, isso tem um significado formidável, assim. Eu imagino, né? Porque, afinal, o futebol, querendo ou não, une, né, as pessoas. Sim, une as nações, une as pessoas, une religiões, une a questão... A gente tem um Brasil tão dividido hoje, né? Sim. Por conta desse cenário político aí, né? São 2 lados e eu respeito aí cada lado que caminha, mas a Copa tem um poder de unir esses lados, sabe? A gente vê isso agora, né, Charles? Na hora que a bola rola ali para a seleção brasileira, independente se você botou em A, botou no B, você vai torcer para a seleção brasileira, você vai querer ver a seleção ganhando o jogo, podendo conquistar um título, podendo levantar o caneco, dando orgulho, é a rua pintada, é a família reunida, né? Aí dá para fazer as pazes ali naquela galera do grupo do WhatsApp, da família que ficou rachada nesse período. Muita gente saiu, muita gente ficou, e quem ficou atacava um ao outro. Era aquela briga, né, nos grupos. Pô, no jogo da seleção, acho que essa galera fica mais unida. Com toda certeza. Charlie, você falou muito sobre a questão de momentos emocionantes. Já tem quantos anos que você trabalha na área do esporte? Só trabalha no esporte tem muitos anos, né? Desde 1990. Você não tinha nem nascido, né? Não, em 1990 ainda não. Mas teve algum momento específico, Charlie, que quando você se lembra durante toda a trajetória da sua carreira que mais te marcou? Que mais, assim, enche o seu peito, que mexe com você? Nós fizemos uma cobertura aqui, no nosso prefixo, na Copa do Mundo de 98, na Rádio K do Brasil, né? E foi uma Copa onde a gente esteve presente com muitos profissionais e uma Copa onde a gente fez uma cobertura assim, que foi bastante reconhecida mundialmente por jornais franceses, por grandes veículos aqui do Brasil, né? Onde a gente teve muitos acertos na cobertura e isso, sem dúvida nenhuma, foi uma Copa que nos encheu de orgulho. Eu me emocionei com essa Copa. Sinceramente, até hoje, quando eu me recordo de momentos assim, de quanto foi difícil a cobertura e quanto foi prazerosa e foi de conquistas essa Copa, eu me emociono. Mas eu me pego muito, às vezes, me emocionando com coisas, talvez, que não emociona tanta gente. Às vezes, a conquista de um repórter ao conquistar uma grande entrevista, né, onde ele se esforça e essa entrevista dá certo, né, às vezes uma narração emocionante, né, de um gol assim que mexe com o estádio, que mexe com quem está ouvindo, isso também de certa forma acaba mexendo comigo, viu?
Eu imagino que também já passou por muitas dificuldades, né, Charlie? Como que foi o processo da rádio, né? Que você começou então na rádio para a televisão. Acho que você vivenciou todas as mudanças no meio da comunicação, né? Com internet, sim. rádio, TV. Quando eu comecei a trabalhar não tinha internet ainda, né? Ela não funcionava. Então... Como que era feita as entrevistas naquela época? Eram por telefone. Esse telefone que hoje quase ninguém usa, que é o telefone que fica ali na mesa, né? Empoeirado, né? A gente tem alguns telefones ali na redação. Quantas vezes você já atendeu um telefone na redação? Acho que uma vez. Pois é, antes era algo que era a nossa maneira de se comunicar com o mundo, com o entrevistado, com as fontes, pegar informações, com o nosso ouvinte na época, era através desse telefone, né? Os repórteres, às vezes, que estavam nos clubes, eles passavam as entrevistas, passavam esse conteúdo pra gente através de telefone, do orelhão. E você pegar um gravador, colocar assim, ó, aqui o orelhão, você pega assim um gravador, coloca na boca do orelhão ali, do telefone, e passa, né? Claro que a qualidade de áudio ela é bem distante da que a gente tem acesso hoje, né? Mas era a maneira como os repórteres tinham que trabalhar, né? Você vai para a Copa de 90, ainda não tinha a internet funcionando como funciona hoje. Então, como era? Era através de telefone. Muitas das entrevistas elas tinham que ser conduzidas através de telefone, né? E aí você tinha as linhas, né? Que você tinha que pagar um absurdo, muito caras, essas linhas, né, Embratel, Telegoiás, né? Hoje já todo mudou de nome, mas era a maneira que a gente tinha para ter um contato mais seguro, seja fora do país, seja em outro estado, seja no estádio de futebol, você tinha que contar com essas linhas, né, para fazer essas transmissões, né, e foi assim durante muito tempo. Hoje a internet ela te dá uma comodidade maior. Se você chegou no estádio, você tem uma internet de qualidade, um 4G, hoje caminhamos para o 5G, você faz uma transmissão de alto nível, né? Mas antes você dependia de ter aí a Embratel funcionando, ter outras telefônicas funcionando para que você pudesse falar com qualidade, para que você pudesse levar até o seu ouvinte a informação de qualidade, precisa, né? Hoje eu diria está muito mais fácil, viu, Ananda? Com o Zoom, com o WhatsApp. Hoje tem o Zoom, hoje nós estamos aqui conversando Skype, e jogando. Que dia que eu ia compartilhando experiências, jogando. Que dia que eu poderia imaginar que isso seria possível. Isso ia ser possível ali na década de 90, né, no início desse século ainda, né? Não, é muito... Esse jogo que nós estamos jogando é do século passado, né? Sim, é do século passado. Sou igual eu, né? Sou do século passado. Que isso? Ué, tô mentindo. Você não quis dizer, mas enfim, errado tudo tá, né, gente? Não tem como eu falar o contrário. Mas, Charlie, é muito bacana você estar aqui com a gente jogando Pac-Man, né? Que saiu ali do arcade para o teclado. Eu imagino que é totalmente diferente de jogar ali. Sim. Para setinhas, né, de um teclado. No videogame é mais fácil. E, Charlie, por falar assim na sua trajetória, né? Você começou na Rádio K, passou pelo todo o processo de comunicação, né? Da rádio para a internet, depois se tornou multiplataforma para o YouTube também, depois para a televisão. Foram todos os processos, né? Aquele Charlie que entrou menino, novo no esporte e hoje tá aí como referência, comentarista. Inclusive, tem a sua coluna, o pessoal que quiser acessar também a coluna do Charlie Pereira lá no sagresonline.com.br. Tem a coluna dele lá que ele fala sobre esporte goiano, diversos comentários. E, Charlie, eu imagino que também diversos comentários você já teve os famosos hates. Ah, sim. Você imagina, tem algum hate assim específico que você pode contar pra gente? E a situação que aconteceu, em qual jogo que foi? Não foi um comentário assim no meu blog, no site. Foi algo que aconteceu dentro da programação esportiva, assim, e todo mundo sabe que eu torço pro Vasco da Gama, assim, então a maioria dos ouvintes sabem que eu tenho esse carinho pelo Vasco da Gama. Aí,
O Edson Rodrigues, monstro sagrado, melhor locutor esportivo do Brasil, figura que eu gosto bastante, ele me perguntou na véspera de um jogo assim, Atlético e Vasco. Ele falou, Charles, você vai torcer amanhã para quem? Eu, em vez de ficar calado, eu fui e falei que ia torcer pro Vasco, que era o time que eu torcia, que torço, né? Rapaz, Ananda do céu. Deu problema. No dia do jogo, teve uns 2, 3 torcedores que eles foram para a porta da cabine, assim, eles não viram o jogo. Eles ficaram me xingando o tempo inteiro, eu e minha mãe, assim, que eles me chamavam de filho daquele negócio, né? Ah, sim. Então sobrou para minha mãe, assim, mas foi o jogo inteiro eu sendo hostilizado, assim, eles não viram o jogo, assim. Sabe, não teve uma situação assim deles, vou ficar vendo o jogo, de vez em quando eu xingo o Charles, vou xingar depois do jogo, vou xingar no intervalo. Não, eles me xingaram o tempo inteiro. Por conta do jogo Por conta de eu ter falado que ia torcer pro Vasco. Ah, pro Vasco. Pro Vasco da Gama, né? Lembrei do Casimiro. Vasco da Gama. Vasco. Casé é top, né? E o Casé tá agora streamando, né? Pois é, os jogos da Copa. Tá com muita moral, né? Cresceu bastante, mostra que é um setor da comunicação que vai evoluir bastante, é mais uma opção, sabe? Tem gente que gosta do tradicional, de assistir na televisão, mas tem gente que gosta do Casé, e eu gosto muito de ver o Casé, gosto de ver televisão, eu sou mais eclético, assim, eu não sou bitolado numa situação, eu só vejo o jogo se for nessa plataforma, não, só nessa, né? Eu só leio esse site, eu só escuto essa rádio, não, eu gosto de variar, de ouvir todos, de ouvir muita gente e aprender. Eu acho que o Casimiro está aprendendo. Sim. Aliás, está ensinando muita gente. Né? De como transmitir, né? Às vezes um jogo na Twitch. Sim. E ficar sendo... E ficar uma transmissão gostosa, agradável, engraçada, leve, sabe? Ele tá dando um show. Eu torço muito por ele e é legal ver que ele está ganhando cada vez mais espaço. Transmitindo jogos de Campeonato Brasileiro, transmitindo jogos de Copa do Mundo. Quem imaginou que a gente ia poder ver Copa do Mundo num canal de streamer, sabe? Então acho que isso foi um avanço muito grande, né? Ele deu um passo gigantesco, ele está abrindo uma porta importante, tomara que continue crescendo, assim, sabe? Que tenha daqui a pouco outros Casimiros, que a gente tenha mais opções. Eu sou contra essa questão do monopólio. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Ai, quase morri. Eu morro toda hora. Esses bichinhos, a única coisa que eu acho chata assim, no Pac-Man é que depois que a gente come eles voltam. Eles tinham que ficar azulzinhos mais um tempo. Eles são meio... Ai, morri. Como é que chama? Aquele filme dos zumbis, Zumbi, Walking Dead. A Walking Dead é uma série. Tem Zumbilândia também. Toda hora aparece um. Isso é verdade. Toda hora aparece um fantasminha. Nossa, não dá nem pra matar eles. Olha aqui. E você gosta de futebol? Eu gosto, Charlie. Gosta? Sim, eu cresci com meu pai e meu irmão assistindo futebol. Meu pai é atleticano, né? Ele torce, assim, pro Atlético Clube Goianiense. Então, quando perguntam, Ananda, que time você torce? Eu falo assim, gente, eu cresci com a família rubro-negra. Ou é Flamengo ou Atlético Clube Goianiense. Não tem outra escolha, porque eu cresci com esses dois times. Já meu irmão é corintiano. Ela é fã, né? Seja Atlético. Mas eu sou Atlético. Eu falo, gente, eu sou Atlético. Mas o futebol não tem como. A gente nasce imersos dentro do futebol, né? A gente vê na escola, a gente vê nas ruas, a gente vê nas rodas de amigos. Então não tem como a gente escapar. A gente mora no Brasil, né? Se tudo der certo, vamos trazer o Hexa. Você pode até não gostar, você pode até não se envolver tanto, mas ficar inerte ao futebol não tem como. É difícil. Todo mundo conhece um pouco o futebol, Charlie. Por conta da sociedade, todo mundo... Sabe? Você sempre tem alguém ali dentro da sua família que fala, que gosta de futebol, que torce por um time, você citou seu pai, e isso acaba influenciando. Demais. Né? Então eu fui influenciado assim pelo meu pai, a gostar de futebol e gostar de comunicação. Então ele teve esse papel, ou culpa, ou responsabilidade. E o seu filhinho, vai ensinar ele a torcer pro Vasco? Eu falo, né? Eu falo que assim, quando eles eram pequenos, eu falava que o Flamengo era o time da bruxa.
Então, Por que time da bruxa? porque eu sou Vasco, eu não queria que eles torcessem pelo Flamengo. Então eu utilizei essa lenda urbana para que eles não torcessem pro Flamengo. Né? Mas hoje eu sou muito tranquilo, eles torcem para quem eles quiserem. O Dudu não gosta de futebol, gosta disso que a gente está fazendo, Gosta de jogar. E o esportes, querendo ou não, também é uma competição, tem FIFA, né? Sim, ele também gosta e tal. A Natália, minha filha, ela também não é muito ligada a futebol. Acho que é mais também só a Copa do Mundo. Hoje ela me passou uma mensagem. Pai, amanhã você me pega depois do jogo, eu vou assistir o jogo aqui no centro com alguns amigos da faculdade. Eu falei assim, filha, vamos ver. Se o papai não estiver trabalhando, o papai te pega. E o João Francisco ainda não despertou ainda, né? Tem 3 anos, não sei se ele vai gostar de futebol, não. Seguir os passos do pai, quem sabe? Eu torço para que eles sigam outros passos, né? Que procurem aí, né? Digamos, profissões mais fáceis, né? Mais vantajosas, né? Do ponto de vista... mas eu acho que eles têm que fazer o que gostam. Que eles gostam, né? Mesmo. A Natália, por exemplo, está fazendo faculdade de artes cênicas, né? É o que ela escolheu, né? É o que ela quer nesse momento, então eu torço muito para que ela se encontre, que goste dessa profissão, desse caminho, da mesma forma o Dudu. Eu não sou daquele pai que, você tem que ser advogado. Não, eu fui isso, você tem que ser isso também. Não. Você deixa os seus filhos tranquilos para escolherem as suas carreiras, né? Sim. Que sejam felizes, né? Sim, o que é muito importante, trabalhar com o que se ama, né? Sim. Se daqui a pouco é a comunicação, que seja a comunicação. Se daqui a pouco é a medicina, se daqui a pouco é a advocacia, se daqui a pouco é artes cênicas, como minha filha está cursando nesse momento, né? Isso é muito deles, né? Isso é muito bacana. São eles que vão definir aí o que eles vão fazer. Isso é muito bacana, ter esse incentivo. E Charlie, por falar em filhos, eu imagino que durante toda a sua trajetória, né, de uma forma afetiva, acabou que você tem vários filhos por onde você passou, pelo seu trabalho, pelo impacto que você tem no futebol aqui em Goiás. E eu falo isso, gente, porque o pessoal aqui gosta muito do Charlie. Eu também, não tem como não gostar do Charlie Pereira, gente. Acaba que o Charlie arruma vários filhos aqui, porque tá sempre ensinando, né? Um dia você foi ensinado e hoje você ensina as pessoas e passa adiante todo o seu conhecimento. E a gente tá em época de Copa. Como que funciona os preparativos de uma cobertura de uma Copa, por exemplo? Porque, como você disse, tem jogo todos os dias e o jogo começa às 7 da manhã e termina à noite. E como funciona toda essa cobertura para poder levar esse conteúdo, esse material para o pessoal que está de casa, que acessa ali rapidinho, facinho ali no celular? Olha, primeiro, Ananda, falar sobre aprendizado dentro da minha profissão, né? Olha, se você está dentro de uma redação, né, seja de rádio, televisão, de site, qualquer segmento na comunicação, sugue o que você puder sugar das pessoas mais experientes, das pessoas mais jovens, de quem está ali trabalhando dentro, porque todo mundo pode ensinar um pouquinho para você. É claro que eu tive os meus professores, as pessoas mais experientes com quem eu trabalhei, que tiveram uma importância gigantesca no meu aprendizado, sabe, me moldaram. Né? Eu vou citar os dois primeiros que trabalharam de forma direta comigo. Assim. O Evandro Gomes foi o meu primeiro chefe. O Evandro? Foi o meu primeiro chefe, quando eu tinha 15 anos, ele foi o meu primeiro chefe, né? E ele me colocou ali, né, sobre a responsabilidade de 2 pessoas que me ensinaram bastante, que foram o Hugo Sérgio e o Gonçalves Lima. Eram 2 plantões esportivos, né, que fizeram histórias na Rádio Brasil Central. Poxa, e eles me ensinaram muito mesmo. Né, eu devo muito a eles. Né, e eu sempre procurei aquilo que eu disse, sugar muito deles. Prestar atenção no que eles estavam fazendo para aprender. E é o que eu sempre oriento para quem está começando. Né. Eu trabalhei com
várias pessoas começaram comigo, né? E eu costumo dizer que fui eu que ensinei, né? Nós trocamos experiências, né? Trocou figurinha. Eu moldei algumas coisas, eles me ensinaram, né? E até hoje eu aprendo, né? Não estou aqui aprendendo com você no mundo dos games, né? Eu aprendo com outras pessoas da redação, mesmo tendo aí talvez o dobro de idade de muitos, né? Agora, sobre Copa do Mundo, a gente costuma brincar, tem uma piada para quem viaja para a Copa do Mundo, que Copa do Mundo é muito legal, o que atrapalha são jogos. Por que os jogos? Não, você vai para outro país, outra cultura, você conhece pessoas, você se diverte, você está conhecendo outro país, mas você tem que parar para ir para o jogo. Transmitir Espanha e Costa Rica, Alemanha e Japão, era bom se não tivesse isso, se não tivesse os jogos. Mas brincadeiras à parte, é muito prazeroso cobrir uma Copa do Mundo, muito prazeroso mesmo, né? É um momento único, é o maior evento de futebol do planeta, não vou dizer o maior evento esportivo, porque eu acho que as Olimpíadas, por agregar tantos esportes, acaba sendo um evento que envolve, né, uma gama maior de pessoas em várias modalidades, mas para quem gosta do futebol, trabalhar numa Copa do Mundo é um ápice, sem dúvida nenhuma, é um momento único, você poder vivenciar o país, né, trocar experiências, conhecer outra cultura, outra língua, isso é fantástico, né? E para quem vai trabalhar numa Copa do Mundo, você tem que se preparar para uma jornada exaustiva, né? Não existe aquela situação de eu vou para a Copa para aproveitar o país, para visitar. Você pode até se organizar para tanto, né? Como, por exemplo, eu vou fazer a Copa do Catar. Ok, então eu vou juntar uma grana e depois da Copa vou ficar uns 10 dias no Catar, ali no Oriente, né? Conhecendo a cultura, tendo tempo para vivenciar o país, sua cultura, sua culinária, seus costumes. Durante a Copa, você faz isso de forma muito restrita, porque a todo instante você tem uma cobertura, você tem uma pauta para fazer. É claro que você bate de frente com a cultura, você vai ter acesso à culinária, mas não é a mesma coisa de um turista, que está ali sem a preocupação de horário, de entregar uma reportagem, de entregar um comentário, de ir para um jogo, de ficar atento ao que está acontecendo, né? Então, vivenciar uma Copa é exaustivo, é prazeroso, mas não pense que uma Copa você vai para descansar, ter um momento de lazer. Não. Você pode até provocar um momento de lazer, desde que você se organize para tanto, né? E isso vai depender. Por exemplo, na África, né? A Copa da África, eu tive em loco, né? Eu cheguei num dia, no outro dia eu já estava envolvido e absorvido pela rotina e o fuso horário. O fuso horário, né, deve atrapalhar bastante. Não, né? atrapalha. Você tem que chegar e você não pode dormir, né? Eu cheguei assim, muito cansado, depois de quase 24 horas de viagem, eu queria dormir, mas eu não dormi. Eu falei assim, eu cheguei, era 1 da tarde, 1h30, assim, e não dormi. Eu fui dormir 10 horas da noite. Por quê? Para me acostumar o mais rápido possível. Eu não tinha tempo para me adaptar ao fuso horário. Não tinha 2, 3, 4 dias para ficar me adaptando ao fuso horário. Eu tinha que me adaptar imediatamente. Então, me adaptei. E você trabalha com o fuso horário do seu país e do país da Copa. Então eu acordava 7 horas da manhã na África, o que aqui no Brasil era 5 horas a menos, já ia para o centro de imprensa para trabalhar, para produzir material, para antecipar as coisas. E eu só saía do centro de imprensa 7 horas da noite, horário do Brasil, já era meia-noite, horário lá na África. Então era chegar no hotel, tomar um banho e dormir. Mal tinha tempo de sair para comer alguma coisa na rua, de frequentar um shopping, né? de ter uma dinâmica mais tranquila. Eu tinha poucas horas para descansar, para me refazer, porque daqui a pouco eu já tinha que estar
voltando para o centro de imprensa e trabalhando. Nossa, é bem trabalhoso, né? Sim, tem que adaptar com 2 fusos horários. Quem está no Catar está vivenciando isso. Seja quem está trabalhando na Globo, seja quem esteja trabalhando num jornal, numa rádio, num site, ele está vivenciando isso. Ele está em 2 fusos horários e com uma carga de trabalho grande, porque toda hora tem informação, toda hora tem notícia, você tem que checar, você tem que repercutir. Isso faz parte. Então lá na África, eu me organizei. E quando terminou a Copa, eu fiquei mais 4 dias no país. Aí sim eu pude ir num safari. Né? Aí sim eu pude conhecer, né? Conhecer mais a cultura do povo africano. Né? Então eu me organizei para isso. Né? Então é algo que você tem que se planejar. Né? Achar que vai para a Copa para se divertir, não. Tá enganado, vai trabalhar e muito, né? Trabalha bastante. E Jairo, qual foi a sua primeira entrevista? Você lembra? A primeira entrevista que você fez? Difícil, hein? Essa foi uma pergunta que talvez eu não... Ou o primeiro time, o nome de jogador? Assim, eu comecei a trabalhar com plantão esportivo. Hoje não tem mais essa... hoje não se usa mais esse profissional dentro das transmissões. É muito raro ter uma transmissão que tem o plantão esportivo. Né? Essa função acabou sendo absorvida pelo apresentador, que é o responsável por dar os resultados. E quando eu era plantão esportivo, eu era responsável por descobrir os resultados e passar para uma pessoa para que ela divulgasse na rádio. Então eu ouvia muitas rádios de São Paulo, do Rio, de Minas, rádios do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Aí, por exemplo, aqui estava transmitindo um jogo, por exemplo, Goiás e Vila. E aí eu estava ouvindo o jogo São Paulo e Santos. E aí se tinha gol, eu falava pro plantão esportivo, olha, teve gol do Santos. Né? Paulinho McLaren, né? Você pediu para lembrar o nome de um jogador. Paulinho. Era um jogador que fazia muitos gols na época. Paulinho McLaren marcou o gol do Santos. Santos 1, São Paulo 0. E aí quem estava na transmissão de Goiás e Vila informava esse jogo. Então essa foi a minha primeira função. Né? A função de repórter, eu acabei exercendo ela assim de forma mais indireta, no sentido de que eu acho que todo mundo que está dentro de uma redação, seja de televisão, seja de rádio, ele acaba sendo um repórter. Né? Porque ele busca informação, Sim. ele reporta essa informação para alguém, né? Pode ser que não seja ele o responsável por divulgar essa informação no veículo, mas ele acabou fazendo um trabalho de apuração, de checagem, então eu acho que ele é envolvido nisso, né? E nos últimos tempos eu comecei também, eu vou nas entrevistas coletivas, a gente faz entrevistas por telefones, por Zoom, por WhatsApp. Hoje as ferramentas são várias, né? Então a gente tem essa facilidade de fazer esse tipo de contato com as fontes, né? Então, mas é uma profissão muito difícil, repórter. Eu vejo assim, hoje nós temos aqui a Natália, a Tandara, mulheres, né? E olha como é bom, né, na saber rádio que também, né? Mulheres. Que a gente tem mulheres, né, no espaço tão masculino, que é o espaço da comunicação esportiva, mas que cada dia que passa você tem mulheres, né? Nós temos a Natália, temos a Tandara, temos a Mariana, né? Temos você, né? Todas que trabalham em pautas esportivas também e é uma profissão muito difícil, porque o repórter ele tem que estar ali, ligando para o presidente do clube, falando com o técnico, falando com o jogador. Não é toda vez que eles querem dar entrevista, né? Não querem dividir informação e você tem que descobrir, aí às vezes você sabe a informação, o presidente não pode confirmar, porque senão atrapalha a negociação, e aí você checa daqui, você checa de lá, aí você vai e dá notícia, mas não tem nenhuma fonte oficial confirmando. Então é o prestígio de você repórter, de você confiar na sua informação, confiar na sua fonte, né, e bancar a informação. Tudo isso gera muita responsabilidade. É de muita responsabilidade isso, sabe? E o repórter que está ali no campo, está ali embaixo, pega chuva, pega sol, poxa,
É um trabalho bastante difícil. Ainda mais quem cobre clube, né? A gente vê a Natália Freitas, né? Que cobre o Atlético Goianiense aqui Ainda mais o Goiás. atleta, não tem descanso, né? Toda hora o Watson tem uma novidade, toda hora ele tá dando uma entrevista que repercute, toda hora tem contratação, toda hora ele tá mexendo numa coisa, então é algo que não é fácil. Vencemos mais um. Estamos indo bem, Charlie. Pegamos o ritmo. Somos os melhores aqui da parte da tarde do Pac-Man. Somos os únicos. E, Charlie, eu abri um quiz aqui no celular, já que estamos falando da Copa. Certo. Eu abri um quiz aqui no celular pra você responder esse quiz aqui pra gente no ao vivo mesmo. Bora lá. Perguntas e respostas? Perguntas e respostas. Eu vou falar as alternativas. Certo. E você vai responder. Eu ganho um lanche se eu acertar a maioria? A gente te dá um lanche, Charlie, se você acertar tudo. Então, bora lá. Lá na Panificadora Vitória. Pode ser na Mas você Panificadora vai pagar Vitória. hoje. Hoje, Terminando aqui, você vai lá na Vitória e compra. Eu vou lá na Vitória e compro se você acertar todas. Não, a maioria. Peraí. Não, Charlie, tem que acertar todas. Se acertar todas. A maioria. Se eu errar, eu pago o lanche. Não, então tá bom. Então vamos lá. A primeira, qual foi o resultado da final da Copa do Mundo de 2014? Alemanha 0-1 para a Argentina, Alemanha 3-1, Alemanha 3 e 1 Argentina. Alemanha 1-0. Alemanha 1 e Argentina 0. É. Acertou! Foi da prorrogação. Olha só que memória. 1-0 Charlie. Alemanha. O gol foi do Mário Götze. Caramba, gente, a memória do Charlie. Essa foi fácil, não foi difícil. Quantos países jogam uma Copa do Mundo de futebol? Hoje são 32 países. 32. Olha só, gente, eu nem precisei ler as alternativas. É isso. Em que ano o Brasil ganhou o campeonato pela terceira vez? 1970 no México. 4-1. Final diante da Itália. Que isso, hein, gente? Eu vou ter que pagar um lanche. A Copa do Mundo aconteceu quantas vezes no Brasil? 2 vezes. 1950. Quem conquistou a Copa de 50 foi o Uruguai, ganhou do Brasil na decisão. E em 2014, com a vitória da Alemanha diante da Argentina por 1-0. Gente, que isso, Charlie? Palmas. Caramba! Mas foi fácil, Nossa, né? não, tá muito fácil esse quiz aqui, gente. Tá muito fácil. Eu devia ter aberto outro quiz aqui. Vamos lá. Qual país ganhou a primeira Copa do Mundo de futebol? Poxa. Uruguai, ele organizou e ganhou a primeira Copa. Qual destas seleções já ganhou a Copa 4 vezes? Alemanha e... Você quer que leia as alternativas? Só uma seleção ganhou 4 vezes? Quais dessas seleções, são duas, já ganhou a Copa quatro certo, vezes? Certo. Alemanha e Itália, Uruguai e Espanha, Alemanha e Espanha, Inglaterra e Brasil, Inglaterra e Argentina. A primeira opção. Alemanha e Itália? Sim. Acertou. O Brasil é penta e eles são tetra. Esse ano a Itália não pode empatar o Brasil, porque ele não está disputando a Copa. A Alemanha pode, que pese a Alemanha já começou mal, perdeu para o Japão. Nossa, gente. Hoje por 2-1. Caramba. Caramba, gente. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Ô, trem, fecha não. Oh, meu Deus, gente, meu celular bugou. Achei. Tá aqui. Aí foi. Achei que nem ia. Eu fico jogando, você vai lá comprar o lanche? Gente, acho que o Charlie acertou todas. Ah, não, tem mais uma aqui. A estreia do Brasil na Copa do Chile em 1962 foi um jogo tenso, mas o Brasil não teve muitas dificuldades para vencer. Qual o adversário da primeira partida brasileira naquela Copa? Letra A, Hungria. Letra B, Espanha. Letra C, México. Poxa, essa pergunta é difícil. Essa me pegou. Essa vai, assim... Quer que eu leia de novo? A Copa é de 62? Isso, Copa de 62. A estreia do Brasil na Copa do Chile em 1962 foi um jogo tenso. Qual o adversário da primeira partida? México. México. Você acertou! Gente, acertou! Oh! Caramba! Copa de 1974. Isso já é quiz ou é pergunta? Ou já são perguntas que estão sendo passadas para você? Não, ninguém manda essas perguntas, não. O pessoal tá assistindo, gente, mas ninguém manda cola. Tudo aqui, ó, da internet. Todos da internet, porque então, eu não sou especialista no futebol. Inclusive, esse quiz vocês podem acessar lá no Estadão.
Copa de 1974. Aos trancos e barrancos, o Brasil foi se mantendo vivo na Copa de 74. Mas o adversário seguinte era nada mais, nada menos que a Holanda, com seu futebol total e a grande sensação da competição. O jogo foi no dia 3 de julho, em Dortmund. O Jornal da Tarde estampou a seguinte manchete em seu caderno de esportes. Gente, não sei se eu pronunciei certo, tá? Dortmund. 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 Hã? Dortmund. 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 Inclusive tem um time que é muito famoso lá na Alemanha, que é dessa cidade, chama-se Borussia Dortmund. Então, a Batalha de Dortmund. Qual foi o resultado desse jogo? Holanda 2-0, empate 0-0, Brasil 1-0. 2-0 pra Holanda. Charlie, realmente vou ter que pagar o lanche. Gente, não tem lógica. O Charlie tá acertando todas. Todas. Inclusive, eu já fiz algumas quiz com os meninos lá e eles não conseguiram acertar todas, viu, Charlie? Então, eu sou o primeiro a acertar. Você foi o primeiro a acertar todas as perguntas do quiz. Então, vamos terminar por aqui. A última pra gente encerrar. A última, de 1 milhão. A última, valendo 1 milhão de reais, mano. A Copa de 1934. Nossa senhora, 34. Ai, gente, eu leio, meus pais nem pensavam em ter. Eu sei que a Itália, seus pais nem existiam. Não. Nem. Não, a Copa de 34 eu sei que foi na Itália. Os donos da casa, os italianos, se prepararam com muita antecedência para a disputa da Copa de 1934. Benito Mussolini não admitia outro resultado que não fosse o título. Estava em jogo para ele o prestígio de seu partido, o fascista. Qual foi o adversário da Itália naquela decisão? Uruguai, Tchecoslováquia ou França? França. Você não acertou, Charlie, você errou só essa. Foi Tchecoslováquia, que saiu na frente com um gol de Sobotka. É assim que fala, gente, eu não sei pronunciar. Aos 31 do segundo tempo. 5 minutos depois, a Itália empatou o gol de Orsi. O empate levou a prorrogação e aos 5 minutos da prorrogação, Thiago... Gente, vou ter que chamar o Arthur Barcelos para pronunciar esses nomes aqui, porque não tá indo. Marcou o gol do título mundial. Então, ganhou o lanche, eu acertei a maioria. Acertou a maioria. Vou comprar um lanche para o Charlie Pereira, gente. E tá aí o gol da vitória de Charlie Pereira. Charlie, muito obrigada pela entrevista, por ter topado aí essa partida de Pac-Man. Pô, demorou aí pra gente fazer essa entrevista. Até um computador foi queimado pra ela acontecer. Gente, de verdade, foi um rolê pra essa entrevista acontecer. Charlie, você não jogou nenhuma assim, praga assim, pra não acontecer não, né? Mas não, tava querendo. Você vê que foi na sexta passada, a gente pré-agendou, só que não deu porque o computador queimou e aí tivemos que adiar toda a estrutura. E deu agora tudo certo, conhecemos aí um pouco da sua vida, Charlie. E Charlie, pra gente encerrar assim de vez, que recado, mensagem você quer deixar para o Brasil, que tá aí na Copa, jogando, pra essa galera aí trazer o Hexa pra gente? Vamos torcer todo mundo, né? Não vamos esquecer essa questão de birra da camisa da seleção brasileira, né? De birra do Neymar, que muita gente tem, do Tite, de um ou outro jogador. Vamos, né? A partir de amanhã, no jogo contra a Sérvia, eu apostei 2-0. O meu palpite, o seu foi qual? O meu foi 2-1. Pois é. Tomara que tenhamos uma boa estreia. Estreia em Copa do Mundo sempre é difícil. A gente viu a Argentina perdendo, a Alemanha perdendo, né? Então todo cuidado. E olha que o Brasil vai jogar contra uma seleção mais forte do que o Japão e do que a Arábia, né? Que é a Sérvia, né? Então todo respeito, que a seleção faça uma grande estreia. Se vencer por 1-0, tranquilo, né? São 3 pontos, já é um primeiro passo, né? E torcer para que o Brasil possa conquistar o hexacampeonato aí, que a gente possa ter um final de ano comemorando aí, né, um título mundial. Isso aí, tá aí o recado. E Charlie, antes da gente encerrar, porque surgiu mais uma pergunta, como que você avalia o jogo, né, que você falou da Arábia Saudita, né, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, né? Foi uma surpresa, para mim, por enquanto, 2 grandes surpresas nessa Copa, a derrota de Alemanha e de Argentina, 2 seleções campeãs do mundo, né, quando você aumenta o leque de favoritos para uma Copa, você sempre coloca Alemanha e Argentina pelo peso da camisa, né? Mas a derrota da Argentina para a Arábia ela foi mais surpreendente do que a derrota da Alemanha para o Japão. E olha que, curiosamente, foram 2 derrotas de virada, né? Mas chamou mais a atenção a derrota da seleção argentina, que tinha aí
muitos jogos de invencibilidade, sabe? Fez um primeiro tempo onde fez 1-0, teve umas chances, alguns gols bem anulados, né? Mas chamou atenção a força da seleção da Arábia, a força e organização para ela conseguir fazer o gol de empate, logo fazer o gol da virada e conseguir fazer ali todo um bloqueio e se segurar para vencer a Argentina. Tá aí a análise de Charlie Pereira. Charlie, mais uma vez, muito obrigada por ter topado essa experiência. E até, quem sabe, uma próxima você volta aqui pra gente estar falando aí, se Deus quiser, sobre o Hexa. Ah, tomara, vamos pré-agendar. Se o Brasil for Hexa, a gente volta aqui para falar sobre essa conquista. Podemos marcar uma para o início do Campeonato Goiano. Sim, podemos também falar do Campeonato Goiano. Trazer a Tandara, a Natália, o Arthur, trazer o Lopes. Já pensou o Lopes jogando aqui? Lopinho! Nossa, seria demais, hein? Opa, que jogo será que a gente põe pro Lopes? Vamos pensar aí num jogo bem legal pro Lopes. Tem que saber qual que ele joga, né? O Lopes é mais experiente do que eu, né? Eu fui lá na época do Atari. Eu nunca vi o Lopes falando que gosta de jogar, mas acho que Pac-Man ele vai bem aqui. Quem seria então, Charlie, o próximo convidado? Pra participar aqui. Difícil, hein? Quem que eu imaginaria, hein? O Lulinha. O Lulinha, passou aqui agora, é artista, é cantor. Sim, né? Ele também é player, ele joga League of Legends. Sim, eu acho que seria um personagem da hora, né? Aqui pro seu quadro, né? Ele também tem sua banda. Sim. Né? Faz sucesso aí nesse circuito underground. Demais, né? Ele é um sucesso aqui em Goiânia. Eu acho que seria uma boa, fica a minha dica aí. Se não for a próxima, ele vem aqui mais adiante. Pra quem não conhece, o Pedro Lulinha, né, que é assim que a gente chama ele carinhosamente, ele trabalha aqui conosco, faz parte aqui do nosso time, então tá aí o recado, viu, Lulinha? Se você estiver assistindo, saiba que você vai sentar aqui pra gente jogar e não vai ser não, viu? Não vou pegar um joguinho fácil contigo, não. Bom, gente, hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui essa entrevista com Gameplay com o Charlie Pereira, e você pode acompanhar também essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, Sagres TV, e também no Sagres Aperte o Play, porque lá vocês ficam por dentro de todas as novidades, matérias e reportagens desse universo dos games. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal da Twitch, hein, galera? Vocês sabem o quanto isso é importante, né, pra gente aqui. E também sigam as nossas redes sociais, o Instagram, @sistemasagres_, e também lá no nosso Twitter, @sistemasagres. E qual que é as suas redes, Charlie? Deixa suas redes sociais aí pra galera. Eu tenho o Twitter. Eu tenho o Twitter. Twitter Charlie Pereira, só entrar lá e me seguir, né? Tem o Facebook também, né? Você fique à vontade. Ainda não caminhei pro Instagram, não. Luciana não deixa? Você não deixa não, Charlie? Eita, vai que uma hora dá certo. Então é isso, gente. Hashtag deixa Luciana. Vamos levantar a hashtag, gente. Todo mundo levanta a hashtag aí. Hashtag Luciana, deixa o Charlie ter Insta. Hashtag. Mas eu tô numa fase de... Nossa, as redes sociais, elas consomem a gente demais, né? Sim, Charlie. É impressionante realmente. Como a gente precisa ter tempo, tem que se focar um pouquinho às vezes, né? Mas o celular, ele virou assim, para nós que trabalhamos com comunicação, é uma ferramenta de trabalho. Sim, né? Nossa, gente... Hoje, para quem está cobrindo Copa do Mundo, a gente falou sobre Copa do Mundo, qualquer profissional que esteja lá no Catar, que esteja fazendo a cobertura daqui, ele está com o aparelho celular, ele está na rede social, né? Porque ela é fonte de informação. É difícil viver sem a rede social para nós que trabalhamos com comunicação, seja no esporte, seja na cultura, seja no jornalismo político, no sustentável, né, no jornalismo educativo, né? Todos esses segmentos exigem, né, que a gente esteja atuando com a rede social. Tá aí, gente. E também vamos ter esse cuidado também para não passar do tempo, não usar ali o celular, né, Charlie, de uma 10 forma horas excessiva. por dia, né? O máximo, gente, só isso. Passe disso. Não pode passar. Use umas gente. 3 para dormir e o resto para trabalhar. É isso. E essa é a vida do jornalista esportivo, né, Charlie? Charlie Pereira, muito obrigada pela entrevista, viu? Até a próxima. Abraço, Ananda. Abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui. Foi um prazer, né? Eu quero voltar. É isso aí, gente. Então, por hoje é só. E semana que vem tem muito mais.